Olá, tudo bem? Eu sou o Hermes, Olá, tudo bem? Eu sou a Thaís, esposa do Hermes. nós somos aventureiros e fomos convidados para falar um pouquinho da nossa experiência quanto diretores do Clube de Aventureiros. Nós, no ano de 2020, estávamos à frente do Clube de Aventureiros Cidade Canção, na cidade de Maringá, e fomos convidados pelo Alan para poder falar um pouquinho de como foi a nossa experiência lá em Maringá quanto diretores, diante dessa dificuldade que todos nós estamos passando, que é a pandemia do coronavírus e a realização das atividades dos clubes de aventureiros. Mas para nós começarmos, antes de nós darmos início, eu gostaria de ler uma parte do verso bíblico que está em Eclesiastes 9:10. Eu vou começar pegando só o início do verso, porque ele tem muito a dizer sobre como foi a condução do clube no ano de 2020 e o que nós colocamos como prioridade para que essa condução fosse feita, acreditamos segundo a vontade de Deus. Eclesiastes 9, no versículo 10, fala assim no seu início: Tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Sabe, no ano passado, eu diria para vocês que foi muito fácil até conduzir o clube, junto com a Thaís e todos os outros conselheiros, quando ele se propunha de uma maneira presencial, né? As crianças se divertiam, brincavam, através das atividades de uma maneira muito lúdica e muito divertida, nós conseguimos passar para as crianças aquilo que a associação pedia através das apostilas e aquilo que é prescrito no Clube de Aventureiros de acordo com cada classe, mas de uma maneira muito tranquila. Mas, infelizmente, veio a pandemia e, sem dúvida nenhuma, teve que mudar um pouco dos nossos conceitos, né, Thaís? De como nós tínhamos que conduzir o clube. E aí veio a pergunta: o que fazer para que você, conselheiro, tivesse vontade de continuar levando essa mensagem às crianças? E vocês, crianças, como fazer para que o clube fosse divertido ou tivesse o interesse em participar das atividades que estavam sendo propostas, em sua maioria, através do Zoom? Porque a nossa maior preocupação era das crianças perderem a vontade de continuar atuando no clube. A gente não sabia se ia demorar um mês, dois. Acabou que a gente ficou um ano, né, sem trabalhar com eles. E a gente ficou preocupado com isso, que a gente não ia ter contato com as crianças, que a gente ia ficar distante deles. E qual seria a forma da gente nós nos aproximarmos das crianças. Nós pensamos em algumas coisas e a gente vai dividir com vocês. E não é fácil, né? Porque você já vinha com uma trajetória das crianças tendo aulas no Zoom, no Meeting, mas de certa forma toda ela feita de forma digital. E como colocar essas atividades de uma maneira digital, de uma forma que a criança se sentisse interessada e que o conselheiro também se sentisse feliz e interessado em passar essa mensagem de uma forma gostosa de as crianças absorverem e também divertida, porque esse contato virtual ele é muito diferente do contato pessoal no que diz respeito ao comprometimento, na diversão, na alegria, porque nós estamos distantes, próximos através das imagens, mas distantes para conseguir sentir a emoção da criança, sentir as suas necessidades, né? E foi pensando nisso que nós tivemos algumas ideias e nós vamos compartilhar duas delas. A primeira ideia que nós tivemos foi que nós gostaríamos que a família aventureira ela fosse realmente responsável pelo pastoreio das crianças, das famílias das crianças. Nós tínhamos uma realidade de um clube de 100 famílias e nós dividimos essas famílias de acordo com os conselheiros de cada classe. Então, as 4 classes que existiam, formadas a princípio mais ou menos por 4 pessoas, conselheiros, secretários e instrutores, que eram responsáveis por conduzir essas classes. Então, Thais, conta um pouquinho pra gente o que a gente fez com essas famílias divididas com os conselheiros ao longo do segundo semestre. Então, só pra gente começar explicando um pouquinho, né? Porque quando a gente decide ajudar no clube de aventureiros, a gente imagina que vai ser parecido com a escola sabatina, que a gente vai chegar no domingo, no sábado, no dia que o seu clube se reúne, e a gente vai passar para as crianças a atividade da apostila, alguma atividade já pré-estabelecida. Mas o que a gente tentou buscar desde o começo do ano e depois no decorrer da pandemia? A gente gostaria que o conselheiro ele não fosse apenas um professor de classe,
mas que ele fosse um amigo da família, que a família pudesse contar com ele, né? Então, assim, a nossa proposta foi de envolver os conselheiros, porque nós somos responsáveis pela família dos nossos ajudadores, né? Sim. Nós tínhamos uns 20 conselheiros, mais ou menos, entre instrutores, ajudantes, secretários, acho que até um pouquinho mais. Só que essas pessoas também têm famílias. E era importante que eu e o Hermes, como diretores do clube, fizéssemos o pastoreio dessas pessoas, para que eles sentissem a vontade e o desejo de ajudarem os outros. Sim. No caso, cada grupo cuidando das suas crianças. Por exemplo, os instrutores do Abelhinha, que eram 4, o que nós fizemos? Temos 20 abelhinhas, divididos por 4, cada grupo de 5, né? Sim. Ficou com um conselheiro para que fosse visitado, para que levasse um presente, uma lembrancinha. Como a gente teve essa questão da pandemia, nós iniciamos as visitações de portão, mas percebemos também que através dessa ação, nós conseguimos conhecer mais a realidade de cada família, as necessidades das crianças. Tivemos famílias que estavam passando necessidades básicas, sim, de saúde, de alimentação, de vestuário. E às vezes, pelo incrível que pareça, estavam com a necessidade simplesmente de ouvir uma outra pessoa, porque estavam trancadas há meses, sim, dentro de casa, e a hora que nos viam ali na frente da casa, do apartamento, falou assim, nossa, que saudade, mesmo que a gente não possa dar um abraço, é tão bom poder falar com você, porque eu não falo com ninguém, porque eu tô aqui fechado dentro de casa. Sim. As crianças, a alegria das crianças em nos verem. Nossa, né? E eles falam assim, ai, a gente fica tão feliz, vocês de lenço trazem uma coisa boa, assim, uma sensação de bem-estar. O Espírito Santo, ele vai tocando no coração dessas pessoas através do serviço dos conselheiros. Sim. E o que a gente precisa compreender é que quando Deus nos chama para uma obra, olha, eu fico toda arrepiada, ele tem um propósito na vida da gente. Às vezes a gente está cansado, acha que, ai, nossa, vou para aventureiro, nossa, que cansativo. Mas os maiores beneficiados somos nós, quando a gente vê o resultado do nosso trabalho acontecendo. E foi o que a gente viu nas visitações. Muitas famílias tinham necessidades básicas de alimentação, saúde, moradia ou até de conversar, porque não são pessoas isoladas. Então a gente conseguiu mobilizar os conselheiros nessa questão da saúde, quem poderia ajudar para fazer uma dentição. Sim. Tínhamos dentistas e médicos que podiam ir lá fazer uma assistência médica na criança. Conseguimos fazer um programa de drive-thru, que as crianças participassem, para que a gente pudesse assessorar essas pessoas que tinham dificuldade financeira, que tinham perdido o emprego com a pandemia. Aconteceram muitas coisas e a gente só conseguiu entender essa realidade, algumas que já existiam e outras que começaram a existir na pandemia, estabelecendo essa aproximação de nós como conselheiros para com as crianças e as suas famílias. E fez bem para nós conselheiros, né, ou a grande maioria que estava um pouco mais acomodado, né, com essa restrição de poder sair, de fazer as atividades pessoalmente, e também de ver nos olhos das crianças e das famílias o quão elas estavam felizes de, em alguns momentos, nos conhecerem, porque muitos vão lá e só deixam seus filhos e vão embora, mas de saber que realmente existem pessoas humanas, carinhosas e amorosas que estão dispostas a sair dos seus lares para poder ir ali fazer uma visita e orar com famílias que talvez nunca tiveram essa experiência na vida. Muitos se viraram para nós, mandando uma mensagem, olha, o meu pai, minha mãe, meu avô estão doentes, ore por eles, se você souber de alguém que pode fazer doação de sangue, outros, olha, meu familiar... Passando a ser uma família, na verdade, está num processo depressivo, precisa de ajuda, precisa de oração, precisa de visita. E a gente conseguiu isso através dessa aproximação. E as pessoas se sentiram confortáveis, se sentiram amparadas com esse carinho, com esse cuidado. E é isso que a gente tem que entender, que é o nosso papel como conselheiro. Não é simplesmente de chegar no clube e cumprir os requisitos e as tarefas do dia. Vamos poder cumprir? Vamos fazer as crianças
ganhar as especialidades, vamos. Mas o mais importante de ser cortês, de ser amigo, um amigo atencioso das nossas especialidades, é a gente fazer com que a criança aprenda isso na prática. E nós, como conselheiros, precisamos demonstrar isso para as nossas crianças. Então, esse foi um exemplo de uma atividade que nós fizemos na pandemia, que foi muito bom, não só para nós, mas para as crianças e para as famílias. E a gente também queria rapidamente, para não tomar muito tempo de vocês, falar um pouquinho da uma outra atividade que nós fizemos também. Considerando todas as questões que envolviam as restrições diante da pandemia, é claro que isso foi muito difícil de ser colocado em prática. Mas nós colocamos como meta que o Clube de Aventureiros deveria ser uma porta de entrada para que as crianças tivessem condições de aprenderem mais sobre a Bíblia. Não só as crianças, o projeto pode ser estendido também para os pais, avós, tios e tias, mas obrigatoriamente o clube se reunia sábado à tarde para fazer um estudo bíblico com as crianças. Num primeiro momento, nós achávamos que ninguém talvez fosse se interessar, porque existia essa questão da restrição do contato físico, né? Você não podia estar muito próximo, né? Mas nós ainda assim falamos, não, nós vamos fazer, porque nós acreditamos que o Espírito Santo vai trabalhar no coração dessas 100 famílias, porque eu não sei a realidade do seu clube, mas no clube em Maringá, muitas crianças não eram adventistas, né? 60% a 70%. 60% a 70% não adventistas. E o que a gente percebeu? Que a gente tinha que sair da zona de conforto e falar da palavra de Deus para essas crianças. Não queríamos fazer via Zoom, então decidimos marcar um encontro na igreja, respeitando o distanciamento necessário, mas para que essas crianças tivessem a oportunidade de fazer um estudo bíblico. E não só para aquelas crianças que iam ao estudo, nós também disponibilizávamos esse conteúdo através do YouTube e posteriormente para as crianças que não puderam ir, pudessem acompanhar. E Thaís, qual foi a experiência que nós tivemos com esse projeto nos 3 últimos meses de 2020, quando nós iniciamos o estudo bíblico? Então, como o tio Hermes comentou, nós começamos o projeto com uma criança, que era o nosso filho, que a gente gostaria muito, né, que ele fizesse esse estudo, porque era o desejo dele se batizar aventureiro ainda, que esse seria o ano passado, seria o último ano dele no clube. E a gente começou com ele inscrito. E, para nossa surpresa, as crianças começaram a aparecer, o desejo de conhecer a palavra de Deus, independente de batismo ou não, sim, porque não era esse o primeiro objetivo, né, do programa. Nós tivemos 26 crianças inscritas no projeto de estudo da Bíblia. Tivemos... Crianças que não faziam parte pedindo para participar, e tivemos muitas crianças batizadas no final do ano que tomaram também a decisão, olha, eu quero ir além desse estudo aqui, eu quero me aprofundar mais porque eu quero me batizar. O objetivo maior do clube, ele está em nós dividirmos com as crianças que não conhecem, ou até as que já vieram de uma família cristã, dividirmos um pouco do que é o amor de Deus por nós. E o amor de Deus, ele é incondicional, ele é sem mérito, ele é desprendido, ele abre mão de tudo, do seu tempo, dos seus recursos. E eu acho que nós, como conselheiros, quando a gente se coloca nas mãos de Deus para servi-lo, tudo se torna prazeroso. Não é cansativa deixar de descansar no sábado à tarde, não é cansativo acordar no domingo de manhã, mas é um prazer servir a Cristo. E foi isso que a gente sentiu nos nossos rodízios, né? Nós fizemos um rodízio de conselheiros para poder assistir e atender as crianças, porque muitos deles que queriam fazer o estudo não sabiam ainda ler direito, então a gente tinha que ajudar eles com a Bíblia, e foi uma experiência maravilhosa. Foi muito bom mesmo. E a Thaís comentando, eu lembrei que não só as crianças foram alcançadas, mas famílias de pessoas afastadas da igreja há muitos anos, vendo a iniciativa, o amor e a forma como o clube estava tratando os seus filhos e conhecidos, tiveram a vontade de voltar a estudar a Bíblia e de voltar para a igreja. Sim, nós tivemos uma experiência. Estávamos num domingo de manhã,
com as crianças lá na rua, perto da escola adventista, que é onde a gente se reunia. E estávamos fazendo uma atividade externa bem no começo do ano, antes da pandemia. E aí um rapaz passou por nós enquanto estávamos ali, todas as crianças, e ele falou assim: nossa, eu lembrei da minha infância. Eu participei de um clube assim, que usava lenço. E ele já era um senhor, um rapaz de uns 50 anos, 45 anos. E ele falou: olha, eu fui desbravador. Nossa, eu quero muito isso pro meu filho. E o filho dele tem necessidades especiais, mas ele conseguiu participar conosco no clube, nós fizemos a visitação. E não só tivemos a alegria de batizar alguns aventureiros no fim do ano, como nós também conseguimos, através dessa aproximação, finalizar o nosso ano com uma grande festa, que dos 100 aventureiros, 65 aventureiros estiveram presentes com as suas famílias, com distanciamento, é claro, e conseguiram receber suas especialidades, conseguiram ser investidos os que não eram, e nós conseguimos fechar o nosso ano, graças à dedicação de todo o nosso grupo. Porque sem todos os conselheiros unidos, nós não poderíamos ter alcançado as 100 famílias. E sem a vontade dos conselheiros em dividir com as crianças esse amor que Deus tem por nós também sozinhos não conseguiríamos fazer. Então, assim, o que eu deixo para vocês que o mais importante de tudo assim, você quer ser útil para Deus, se coloque nas mãos dele e ele vai suprir as necessidades da gente, ele vai repor as energias que faltam, que às vezes o trabalho é intenso e no fim de semana é o único tempo que você tem para descansar, mas quando você se coloca nas mãos de Deus, ele triplica as suas forças, você fica mais criativo, mais animado, você dá conta, com certeza. Eu espero que essas palavras que foram ditas possam contribuir para que vocês tenham vontade de ajudar mais, tenham vontade de se comprometer, que vocês lembrem dos sorrisos dessas crianças ao recebê-los nas atividades que eram presenciais ou nas atividades que têm sido feitas virtualmente. Mas se vocês não, porventura, tiveram a lembrança desses sorrisos, que vocês possam ter a plena certeza que o trabalho de vocês será recompensado com esses sorrisos lá no céu. E a última coisa para fechar, já tinha parado de falar, mas mais uma coisa. Além da gente se colocar nas mãos de Deus, tio Hermes, às vezes é a única chance que Deus vai ter na vida daquela pessoa, né? Vai ser o único encontro. A gente sabe que na Bíblia está escrito, não vai haver um ser humano que não vá ter conhecimento do amor de Deus. Mas nós precisamos ser instrumentos aqui na Terra, né? E talvez tenha sido a oportunidade que aquele rapaz teve na infância, né? De ter participado do Clube de Desbravador, das lembranças de amor, de positivismo, de família que ele teve e não seguiu naquele momento, que foi preparado para o momento que ele já era pai, que ele tinha filhos e que os filhos precisavam de um apoio emocional, que ele entendeu aonde que ele teria que buscar. E aonde que ele teria que buscar? Em alguma coisa que tivesse princípios, que tivesse que fosse conforme a vontade de Deus. E então, assim, o nosso trabalho, ele é muito especial e ele é muito importante. E Deus tem um olhar especial sobre esse ministério. Que Deus abençoe você que assistiu a esse testemunho, a este vídeo, que você possa continuar se colocando nas mãos de Deus e que Deus abençoe ricamente você, sua família e ao clube que você pertence. Tá bom? Um abraço do tio Hermes, um beijo da tia Thaís, um beijo do tio Hermes e fiquem com Deus. Obrigado pela oportunidade. Tchau!